Oi, gente! Fazer um vídeo aqui no estilo maquia e fala, mas na verdade eu já tô quase terminando de me maquiar pra falar sobre prós e contras das book reads. Mas tem aparecido pra mim algumas pessoas comentando sobre isso e é um tema que eu adoro falar e é um tema que eu já penso sobre ele desde 2020, mas eu nunca fiz um vídeo compilando tudo que eu penso sobre nesse tempo em que eu me considerei criadora de conteúdo, em que eu me dediquei às redes sociais, no nicho de literatura. Eu não fiz roteiro nenhum, então não vai ser dos melhores vídeos. Mas tentando organizar o pensamento, vamos lá. Eu criei o meu primeiro perfil no Instagram para falar de livros em 2016, ele se chamava As Vírgulas, era o nome do meu blog. Eu tenho blog desde 2009. Eu não fui uma adolescente que cresceu na internet, porque eu só fui ter meu primeiro computador com 15 anos. Isso diz muito sobre a questão de classe social também, né? E eu só fui ter internet com quase 18 anos. Eu tinha um computador, mas eu não tinha internet. Comecei a escrever em blog, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. Escrevendo em blog, eu já fazia o que se chama hoje de criação de conteúdo sem saber, sem dar nome a isso, porque pra mim era só uma maneira de eu compartilhar as coisas que eu gostava de ler, de ouvir, de ver. Então eu sempre gostei de ver muito filme, de ler, de escutar música, e aí o blog era uma espécie de diário virtual pra mim. Eu escutava uma música, eu ia lá falava sobre ela, um filme, eu ia lá escrevia sobre esse filme, de forma muito pessoal mesmo. Fazia sabendo que outras pessoas iam ler, mas eu não tinha essa aspiração tão grande que a gente vê hoje, essa loucura de fazer pra ficar famosa, fazer pra pensar nos resultados, em número de inscritos, de nada disso. E começar a ver YouTube muito tarde na minha vida, meu negócio sempre foi mais o texto e imagem. Porque eu não tinha material pra ser youtuber, né, gente? Caríssimo. Câmera, essas coisas, assim. Nem celular pra isso. E aí, em 2016, criei o perfil, porque eu gostava de falar sobre livros. O Instagram tava começando a aparecer mais, começou a aparecer pessoas pra mim no meu feed que falavam sobre livros. E eu, ai, que legal, existe isso, um perfil no Instagram pra comentar sobre livros. Eu comecei a acompanhar, comecei a gostar do conteúdo e quis fazer também. Então eu achava que ia ser apenas uma transferência do meu blog pro Instagram, mas sem saber que é uma plataforma completamente diferente da lógica dos blogs e que vem mudando cada vez mais para se distanciando mais ainda de uma ideia de simplesmente compartilhar e sendo mais comercial, mercadológica. Isso é uma questão pessoal minha, mas desde criança eu sofro com problemas de atenção. Venho trabalhando na terapia, então quando eu comecei a ver que tinha gente com muitos inscritos, muitos seguidores, que ganhava livros e que vivia disso, eu ali nos meus 20 e poucos, tendo essa crise de o que eu vou fazer da minha vida para ganhar dinheiro, não me sentindo feliz do jeito que eu vivia, vindo da realidade pobre, eu comecei a vislumbrar muito aquilo ali, tipo, nossa, tem essa galera aqui que tá ganhando livro, ganhando dinheiro, que parece que tá vivendo super bem, que tem esse monte de gente dando atenção pra essa pessoa, dando carinho, dando amor, porque eu achava na minha cabeça que números de seguidores significavam isso, significavam muitas pessoas gostando de você. Uma pessoa pobre com baixa autoestima via naquilo o pote de ouro no final do arco-íris. Então eu comecei a ficar um pouco obcecada com isso, de que eu achava que eu precisava de muitos seguidores para me sentir bem comigo mesma, que eu precisava ganhar dinheiro na internet, porque era a única maneira de eu sair da minha realidade social, e eu via tanta gente ficando famosa e ganhando dinheiro e não sei o que, então quem sabe pode ser comigo. E eu mal tinha dinheiro para comprar livro, então eu vi o pessoal ganhando livro de graça, queria comprar, queria também, só que isso foi desvirtuando totalmente a minha relação com livros, com leitura. Não pensava num resultado externo e nem numa validação externa quando eu pensava em livros. Era simplesmente, e ainda é, o lugar onde eu me sinto mais, onde eu sinto conforto, onde eu sinto abrigo, onde eu simplesmente gosto de ler. Eu gosto muito de ler. Sinto falta de ler quando eu passo um tempo sem ler. Você começou a ficar meio assim, a ponto de eu ficar ansiosa com isso.
E aí tem algumas coisas. Eu comecei a me ver como criadora de conteúdo. E aí, lá por volta de 2017, 2018, começou a surgir muitos perfis de marketing digital ou marketing para as redes sociais, ensinando como crescer no Instagram, como ganhar dinheiro, como ficar famosa, colocando isso como o mundo ideal de todo mundo, como tipo assim, se você não tá buscando isso, você tá sendo trouxa. Eu comecei a me comparar as coisas ruins, né? Eu comecei a me comparar muito com outros criadores, comecei a sentir que a minha autoestima dependia da validação nas redes sociais, comecei a ficar acompanhando esses perfis de marketing, o que estragou muito a minha relação com as redes sociais e me fez ficar muito ansiosa. Eu entrei, então, numa mecanização, num sistema em que a minha relação com a leitura virou uma relação produtivista. Então, eu lia pensando na velocidade que eu estava lendo, no que eu ia escrever, qual a resenha que eu ia fazer. Eu acabei criando uma pressão em mim de ter que ler muito rápido, de ter que ler muitos livros, de ter que ter muitos livros. Quando eu estava lendo, eu já lia pensando no que eu ia escrever. Então, eu não aproveitava o processo da leitura, né? O presente da leitura, aquele momento com a leitura. Eu não ficava com a cabeça muito com a leitura. Era lendo pensando no que eu ia escrever, lendo pensando no que eu ia escrever. E eu não lia livros longos, porque eu pensava, esse livro vai demorar muito, eu tenho que ler livros curtos para aumentar a minha quantidade de livros lidos no mês. Coisa de quantificar por mês, antes de eu acompanhar perfis de livros, não existia isso na minha cabeça, eu não lembro. E aí depois, eu fui vendo que existia esse padrão, TBR, que era o que eu quero ler, então todo começo de mês colocava um TBR, o que eu quero ler. Depois, no final do mês, quantos eu li, quantos eu comprei eu ganhei, quantos eu quero ler no ano, acho que são, né, esses 4, na verdade. E vídeos de resenha, ou textos de resenha. Então, eu fiquei impressionada. A todo livro que eu lia, eu tinha que fazer uma resenha, eu tinha que ter um comentário sobre ele. E aí, depois comecei a me comparar demais com pessoas que são críticas literárias, ou pessoas que eu achava que escreviam melhor do que eu, ou que tinham um alcance melhor do que eu. Tipo assim, o que é que eu faço para que meu post viralize? Por que que fulano só postou uma foto do livro com um sapato vermelho e viralizou, e eu que passei horas escrevendo esse texto não tive nem 50 curtidas. Então começou essa coisa, depois eu comecei a me travar de não conseguir escrever sobre os livros. Às vezes eu só queria, recomendar, caralho, esse livro é muito legal, leiam. Eu queria só postar isso. E eu não me permitia fazer isso por causa que eu achava que eu tinha que fazer uma super análise revolucionária, digna de sei lá o quê. E eu só podia postar sobre o livro se fosse uma coisa muito profunda, porque depois virou um negócio de resenha de YouTube, em que as pessoas começaram a criticar, dizendo que eram coisas muito rasas, e realmente tem umas coisas muito rasas, né? Tem gente que... Mas, e se a pessoa quiser ser rasa? Qual foi o contrato que ela assinou de que toda vez que for comentar um livro tem que ser uma super análise? E aí eu ficava vendo as pessoas elogiando os vídeos dos outros, ou os textos dos... Nossa, que análise incrível! E eu não sou capaz, eu não vou nem escrever, eu não vou nem postar um vídeo sobre isso, porque eu não sou capaz de fazer essa super análise. Então eu ficava me travando. Às vezes eu queria ser rasa, no sentido de que primor das redes sociais, que era registrar o momento, postar. Ninguém se preocupava em ter uma super legenda. E eu não conseguia. 2, ficava na guerra porque eu não conseguia ser mais espontâneo como antes, mas ficava me pressionando a ter que escrever resenha sobre todo o livro que eu lia, porque eu tinha um perfil literário. Aí 3, essa competitividade em relação à quantidade de livros e a quantidade, né? Eu tenho um pouco de livro na minha estante, olha a estante de fulano, que é enorme, e não sei o que. Ou então, querer um mundo asteric demais, uma estante que seja linda, um quarto perfeito, e não sei o que. Novamente, eu vim de uma realidade pobre, não tinha condições de investir nisso. E aí, acompanhava menina rica, que morava com os pais também, que eram classe média, que sempre tiveram todo o conforto do mundo. E não é que essa pessoa é uma pessoa errada, ou fazer nada contra. É só porque não era justo eu ficar querendo ter o que essa pessoa tinha, ou me sentindo mal por não ter a vida que essa pessoa tinha. Por exemplo, um desses perfis era a Melina Souza. Tipo assim, a Melina vive numa casa de boneca. Eu acompanho ela desde essa época, não sigo mais, mas sei que ela existe desde essa época. E ela sempre teve os melhores equipamentos,
né? Tipo, um quarto lindo e não sei o que. E as fotos dela são lindas porque ela tem uma câmera que custa 10 mil reais. E, enfim, tem equipamentos pra isso. E ela trabalha só com redes sociais. Além disso, ela tem tempo pra gravar as coisas com o maior cuidado do mundo, editar, né? Fazer essa marca registrada dela, que é o Aesthetic, que é esse cuidado com o visual. E eu não tenho, eu sempre tive que estudar e trabalhar. E as redes sociais eram um hobby pra mim que começou a me consumir, porque eu imaginava que eu queria que fosse meu trabalho principal, não conseguia. Então se tornou um hobby que ficou muito pesado, assim, que me trouxe muitos danos psicológicos. Que eu levei muitos anos na terapia falando sobre isso, eu perdia meu sono pensando no que postar, perdia meu sono pensando em como viralizar, comprava curso de marketing, ficava horas e horas vendo perfis de marketing para saber como crescer nas redes sociais, além de depositar toda a minha energia numa ideia que não dependia só de mim, que é fazer sucesso na internet. Não é uma fórmula mágica, por mais que queiram te vender que é. Via outros criadores também frustrados. Eu tô com isso há tanto tempo, infelizmente não tem mais como levar esse projeto porque precisa de dinheiro. Então, tipo, criava-se uma coisa de quem conseguia ganhar dinheiro só com internet, quem não conseguia. Tem gente que, né, muito bem sucedida que ganha dinheiro só com internet. Eu cheguei a ter em 2021 um clube, um Apoia-se, porque eu também tava sem emprego e sem perspectiva de emprego na minha área, então eu recorri à internet para isso. Mas não conseguia ter esse público gigante dessas pessoas e acabava me frustrando. Então, depositar todos os seus sonhos, toda a sua energia numa areia movediça, sabe? Numa coisa... meu sonho é ser influencer. Cara, você sabe o que é que custa pra ser influencer? Meu sonho é ser influencer de livros. Mas, tipo assim... Aí, você passa anos da sua vida depositando toda a sua energia nisso, numa coisa que não depende de você. Que não é estudar, fazer faculdade, ser boa. Que não basta ser boa. Não basta ser boa. Aí, eu ficava... me culpabilizando, colocando a culpa de não ter bombado na internet em mim, me colocando pra baixo, detonando a minha autoestima, a troco de quê? Então, tipo, eu tive que reconfigurar toda a minha vida, pensar, o que eu realmente quero com a internet, porque isso aqui que eu acho que eu tô querendo não tá me levando pra um bom lugar. Até eu perceber que é isso que eu falo, eu acho que eu queria. E o que eu queria, gente, em plena pandemia, né? Porque eu comecei em 2016, mas esses sentimentos todos vieram mais fortes na pandemia, porque foi quando eu fiquei em casa e eu tinha mais tempo, porque terminei a faculdade em 2020, 2021 eu tava desempregada, não tinha nada pra fazer, a não ser ficar na internet. Depositei toda a minha energia na internet e me trouxe essas monte de frustrações. Então eu vi que o que eu queria naquele momento da minha vida não era necessariamente, nossa, esse é o meu grande sonho, sem ele eu vou morrer, que é ver de internet. Eu queria estabilidade financeira e eu queria encontrar felicidade. E aí eu passava o dia na internet vendo várias pessoas felizes. Eu lembro que eu mudava o meu foco de felicidade a todo tempo. Uma pessoa se tornou colunista da Folha. Aí eu, nossa, tá vendo? Se eu tivesse virado no sucesso nas redes sociais, eu tinha virado colunista da Folha. Aí eu tipo, gente, mas eu quero ser colunista da Folha, eu nem sou jornalista, eu nem sei se eu quero. Mas parecia que era óbvio, se eu gosto de uma coisa, por causa que a gente é da geração do trabalho com que você ame, né? Então parecia que era óbvio empurrar essa ideia goela abaixo de que você só é feliz se trabalhar com o que você ama, e se você trabalhar com o que você ama, você vai ser feliz. Sempre. E é uma grande ilusão, porque até os atores da Globo tem momentos que não se aguentam, né? Então não existe trabalho é trabalho, vai ter momentos infelizes, vai ter momentos muito gratificantes, mas vai ter momentos infelizes também. E eu tinha essa grande ilusão de que quando eu encontrasse o trabalho dos sonhos, que era trabalhar com uma coisa que eu ame de paixão, eu ia ser feliz pra sempre e todo momento. Eu sei que eu falei de várias coisas, mas acho que essas foram as coisas mais negativas das redes sociais pra mim. Do último ano pra cá eu diminui bastante o meu uso nas redes sociais. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, inclusive eu estou sem Instagram. Inativei o meu perfil, que eu tinha 5 mil seguidores e estagnou nisso. Em 2022 eu alcancei 5 mil seguidores. Estagnou nisso, não passou disso. E aí isso me trouxe uma frustração muito grande, engajamento baixíssimo. Eu resolvi criar um outro perfil do zero, porque eu preferia ter menos seguidores, mais pessoas que me acompanhassem do que 5 mil, de que 4 mil eram fantasmas, assim, gente que não me apoiava, não acompanhava meu conteúdo. Isso me trazia
o meu perfil antigo me traz um lugar, assim, sabe? A revisitar uma casa mal assombrada, porque é um perfil que eu lembro, que me faz lembrar muito dessa época de muita frustração, de muita ansiedade, e que eu escrevia muito sobre isso, tudo que eu sentia eu tacava lá no Instagram, e é diferente de tacar no blog, né? É muito mais, te torna muito mais vulnerável. Vamos ver se dá tempo de falar das coisas boas, mas tem as coisas boas. As coisas boas é que ter construído uma presença digital, do jeito que o pessoal do marketing fala, realmente me levou a alcançar certa notoriedade pequena, e hoje eu valorizo isso, porque eu sempre ficava, né, na ideia, a gente vive na ideia de que nunca é suficiente. Eu via gente de 50 mil seguidores reclamando que só tinha 50 mil seguidores. Vai dar um tapa na cara dessa pessoa, porque eu lutando com os meus 5 mil. Mas gente com menos seguidores que eu, que provavelmente sentia raiva de mim porque eu tava reclamando dos meus 5 mil. Então é como se você nunca ficasse satisfeito nas redes sociais. Nunca fica satisfeito. Eu sempre posso ter mais, sempre posso ter mais, sempre posso ter mais. Então, quando eu mudei o meu perfil para o meu nome, que eu fui começar a me divulgar como escritora, não só como leitora, o fato de eu já criar conteúdo desde 2016 e eu fui vender meu primeiro livro em 2021 realmente me ajudou muito. Eu vendi 200 cópias do meu livro só pelo Instagram, não fiz nenhum lançamento presencial. Era um livro independente, sem editora grande, sem livraria, e 200 parece pouco, mas você conseguir convencer 200 pessoas a tirar dinheiro do seu bolso e dar pra você sendo ninguém na literatura, hoje eu vejo como algo muito importante. Na época eu não via. Então precisei passar por todo esse tempo para enxergar as coisas que eu consegui conquistar. E realmente criar conteúdo me fez ter pessoas interessadas no meu trabalho como escritora. Mas não é uma moeda de troca fácil, porque muita gente acaba colocando essa pressão quando se torna artista, escritora, quando quer divulgar o seu trabalho, de que foi esse boom, né, do marketing digital. Crie conteúdo, crie conteúdo, crie conteúdo. Quando eu comecei, eu não tinha essa intenção. Eu comecei criando conteúdo porque eu gostava de criar. Mas depois eu vi que ter feito isso me trouxe vantagens e resultados. Além de habilidades mesmo, sabe? Hoje eu me sinto mais preparada por ter feito vários vídeos aqui no YouTube ao longo desses anos. É uma prática. Eu vejo meus primeiros vídeos e vejo de agora, eu sei que eu falo melhor, mais desenrolada, menos inibida. Que eu me engancho menos, que isso me trouxe noção de vídeo, já que eu não tenho dinheiro pra pagar uma pessoa pra gravar, pra editar, então eu edito meus próprios vídeos, eu faço o que eu posso dentro das minhas capacidades. Então, assim, hoje em dia, eu sei me divulgar, eu sei que eu sei me divulgar, e isso veio graças à prática das redes sociais, e eu sei que tem gente que não sabe, que fica perdida, nossa, eu não sei me divulgar. Só que levou um tempo pra eu ver que eu tinha conquistado isso e que isso foi uma vantagem. Porque eu tava num momento em que eu só via coisas negativas e de que eu tava sempre insatisfeita e de que parecia que nada que eu conquistava era suficiente porque eu ficava me comparando com gente que sempre tinha mais. Hoje em dia eu tô nesse movimento de que eu sei que eu sou uma criadora de conteúdo menor em comparação, né? E várias outras coisas, e escritora, mas eu tenho ficado cada vez mais próxima de me sentir bem sendo eu mesma, me sentindo bem com as coisas que eu tenho, e desglamorizando a vida ou desidealizando a vida. É um processo que eu tenho, né, caminhado, assim, porque ficar esperando por esse sucesso, por essa fama, por essas coisas, tá me levando pro buraco. Então, pra uma depressão muito forte, pra ansiedade muito forte. Então, hoje em dia, eu sou bem mais intolerante a coisas que me trazem esse lugar de novo. Eu não sigo perfis grandes, eu silencio ou eu deixo de seguir qualquer pessoa que me traz gatilho, qualquer pessoa que fica com esse discurso de fama, de sucesso, pessoas que mostram só compras e compras e compras, ou eu escolho muito bem os perfis de livros que eu sigo. Eu não sigo 500 mil perfis de livros, porque isso vai fazer com que eu sempre ache que eu tô lendo pouco. Tipo assim, é muito legal que tenha crescido tanto as redes sociais de livros, é muito legal. Eu quero que as pessoas leiam mais, mas talvez realmente você não precise seguir todo mundo, né? Escolha, sei lá, uns 5, 10 no máximo perfis pra você seguir. Eu não sigo todos os escritores do mundo. Se eu sei que eu tenho que trabalhar mais a minha autoestima e a minha confiança pra quando eu ver esse tipo de postagem eu não ficar mal, não ficar me achando um fracasso, eu preciso me proteger um pouco. São essas escolhas que eu tenho feito.
Esse vídeo ficou bem longo e com várias questões, né? Mas eu acho que eu queria trazer esse compilado de prós e contras para que vocês decidam o que é melhor para vocês também. Compartilhem também a experiência de vocês nas redes sociais. Então, obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.